Olá, terça-feira, 29 de setembro. Hoje a gente fala sobre medidas para promover a inclusão de fato. Vamos conversar com a coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ariane Queiroz. Você vai ver que passou a valer nesta semana um novo benefício na cidade. Agora, idosos e deficientes não pagam mais estacionamento rotativo em Bauru. Mas os usuários beneficiados com a isenção devem estar atentos a dois fatores. A vaga deve ser de permanência de até 2 horas e o benefício não pode ser utilizado para fins comerciais ou empresariais. Na sessão da Câmara, sobraram críticas à Endurbe, que não esperou licença da CETESB, e também para o asfalto da Nuno de Assis, que cedeu com as chuvas. Nós começamos esta edição com a denúncia de um esquema fraudulento de licitação que atuou numa compra da Secretaria Municipal de Administração de Bauru. Promotores de Justiça do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, formalizaram a acusação formal contra 11 pessoas pela prática de fraude. A licitação foi feita em 2012 para a compra de sacos de lixo comum infectante. De acordo com a denúncia, alguns licitantes combinaram antes os preços e dificultaram a participação de outras empresas na disputa. Foram denunciados 9 sócios e representantes de empresas que concorreram no processo, além de 2 funcionários públicos da Prefeitura. A denúncia segue agora para análise da primeira vara criminal de Bauru. A gente fala agora da sessão da Câmara desta semana. Os vereadores criticaram ontem a fragilidade do asfalto da Avenida Nuno de Assis, que não resistiu às chuvas do fim de semana. O licenciamento da área de 4.000 metros anexa ao aterro sanitário municipal também voltou a ser tema de discussão. A Endurbe queimou etapas na preparação do local. Há 2 semanas, nós mostramos aqui no Nesp Notícias que a Prefeitura tinha obtido uma licença prévia que autorizava o uso de uma área de 4.000 metros quadrados anexa ao aterro municipal para fazer o descarte de lixo. Seria necessário apenas uma outra licença de instalação para que as obras de preparação do terreno começassem. O problema é que na sessão desta segunda-feira, o vereador Lima Júnior afirmou que a Endurbe começou as obras no local sem obter essa última autorização da CETESB. A Prefeitura não pode andar à margem da lei. Ela está cometendo crime, infração voltada ao meio ambiente. E a CETESB precisa se manifestar, porque senão, tanto a Endurbe como a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB, elas vão ser desmoralizadas como agência pública, seja de operação, seja de fiscalização de posturas. Por isso, os vereadores querem explicações da Endurbe. Nós pretendemos chamar, através da Comissão de Fiscalização, a Secretária de Meio Ambiente, como também o presidente da Endurbe, para trazer as licenças desses 4.000 metros que eles já conquistaram, né? E aí depois, posteriormente a isso, nós vamos verificar, mediante os documentos e as justificativas apresentadas por esses agentes políticos, né, as medidas cabíveis que a Câmara tem por dever e responsabilidade de fazer. Já o líder do governo na Câmara defendeu a empresa municipal. Segundo Marquinho, o presidente da Endurbe, Nico Mondelli, teve que iniciar as obras antes de obter a licença para manter o prazo previsto. Se tiver algum problema aí, provavelmente é algo administrativo. O que faltava era autorização, apenas os trâmites da papelada, a gente sabe que são demorados. Então, eu compreendo a questão do presidente da Endurbe. Provavelmente foi uma decisão muito difícil para ele, mas que com certeza ele fez aí visando o bem da população de Bauru. Tanto é que na sexta-feira conseguiu aí a autorização para implementação dessas mantas ali no aterro sanitário. Outro assunto que ganhou repercussão foram as condições do asfalto da Avenida Nuno de Assis após as fortes chuvas do fim de semana. O interceptor foi colocado, é importante, houve uma retirada da camada de asfalto,
foi reposto algumas coisas de forma provisória e com a chuva danificou muito. E o agravante pior é que está interditada uma parte da avenida e com essa chuva, com o vento, toda essa interditação está sendo levada com o vento e colocando em risco todos os motoristas que passam por aquela região. Na opinião do vereador, a Câmara deve acompanhar de perto a finalização das obras no local e cobrar qualidade da empresa responsável pelo recap da avenida. Nós vamos saber de quem que é a responsabilidade para que seja feito de forma emergencial, porque os interceptores já foram colocados, precisa refazer todo o asfalto, não fazer uma coxa de retalho como está sendo feita, e também um fato que chegou até nós, que houve um custo menor da obra dos interceptores. Então houve uma sobra de recursos. Então utilize isso para reforçar a substituição de todo o asfalto da Nuno de Assis, que seja colocado ali e não seja remendado como está sendo. Já na pauta de votação, um dos destaques é o projeto de lei que impede os rodeios aqui na cidade. Ele tramita na casa desde novembro do ano passado. A realização desse tipo de evento em perímetro urbano já é proibida por uma lei estadual. Aqui na cidade, uma lei de 1999 já estabelecia a proibição de provas de laço e uso do sedem, a cinta colocada na virilha do animal. Mas no mesmo ano da aprovação, ela foi revogada por um novo projeto do então vereador Batata. Agora, a proposta de Roque Ferreira é que os 2 artigos que foram suspensos entrem em vigor novamente. No fundo, o nosso objetivo é que essa prática, seja suprimida. Aqui no município de Bauru. Nós entendemos que existem tantas outras formas de se levar pessoas em qualquer evento, seja de música sertaneja, enfim, sem que necessariamente tenha que se praticar, na minha opinião, esse processo de maltrato aos animais. Membros do movimento Bauru Sem Rodeio estiveram na Câmara para acompanhar a votação. Eu espero que Bauru possa ter a lei original de volta, protegendo os nossos animais e as pessoas que moram nessa cidade. Pois é, mas esse projeto que pretendia impedir a realização de rodeios em Bauru foi reprovado. Votaram a favor da manutenção das provas com os animais os vereadores Fábio Manfrinato, Roberval Sakai, Thelma Gobi, Moisés Rossi, Sandro Bussola, Carlinhos do PS, Marquinho da Diversidade, Carlão do Gás, Fernando Mantovani, Lima Júnior e Fabiano Mariano. Já o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal foi aprovado, mesmo com críticas de vários parlamentares que reclamaram de ter que votar o texto às pressas, sob pressão da Prefeitura. Votaram contra o refinanciamento da dívida de bauruenses os vereadores Raul Gonçalves e Roque Ferreira. Em relação à crítica do vereador Lima Júnior sobre a irregularidade cometida pela Endurbe na nova área anexa ao aterro sanitário, nossa equipe entrou em contato com o gerente regional da CETESB em Bauru, o Alcides Tadeu Braga. Ele confirmou que a empresa municipal começou a instalar as mantas de impermeabilização no local sem a emissão da licença de instalação, mas pontuou que o documento estava prestes a sair, o que ocorreu na última sexta-feira. Por isso, o gerente afirma que o município não foi multado ou autuado. E a gente viu aí que os vereadores criticaram a situação da Avenida Nuno de Assis depois das chuvas dos últimos dias. E hoje, o asfalto precário fez uma nova vítima. Mais um caminhão caiu dentro de um buraco na avenida. O veículo carregado de cal passava pela via perto do meio-dia, quando o asfalto cedeu e ele foi engolido pela cratera. O caminhão só foi retirado do local às 13h30 da tarde. Chuvas fortes atingem pontos isolados do estado, principalmente nas regiões Nordeste e Oeste. O tempo instável favorece a formação desse tipo de chuva intensa e rápida até o fim de semana, pelo menos. Bauru também pode ter pancadas de chuvas a qualquer momento. Agora a umidade do ar é de 61%. A velocidade dos ventos é baixa, de 6 km por hora. Hoje a mínima ficou em 18 e a máxima foi de 29 graus. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 20 e 30 graus.
Na volta do intervalo, você vai ver. Idosos e pessoas com deficiência não pagam mais estacionamento rotativo em Bauru. Mas é preciso seguir algumas regras. Os detalhes daqui a pouquinho. Desde esta segunda-feira, idosos e deficientes não pagam mais estacionamento rotativo em Bauru, as vagas de Zona Verde e Zona Azul. A lei foi aprovada no ano passado, mas a regulamentação só foi publicada na semana passada. A lei entrou em vigor nesta segunda-feira e seu Nelson fez questão de exercer o seu direito já no primeiro dia. Ele traz no painel do carro a credencial de idoso e o cartão que dá direito à isenção. Gostei mesmo, já no sábado, quando eu me informei através do site da Indurb, eu tive já o cuidado, né, de fazer isso aí, não somente pelo fato de ser gratuito, mas pela facilidade que traz a gente, né? Você, de repente você estaciona e não tem como comprar. Apesar de concordar com a medida, acha que o serviço poderia ser ainda melhor. A minha sugestão é que a própria Indurb possa disponibilizar em algum dos seus órgãos na cidade, ou mesmo através também dos próprios orientadores, que façam, né, por enquanto, né, logo nesse início aí, desse implante desse sistema, que possa disponibilizar esses cartões para aqueles idosos que não conseguem, através da internet, ele mesmo fazer. Quem já possui credencial de idoso ou deficiente deve providenciar um cartão como este, que pode ser baixado e impresso pelo site da Indurb. A pessoa vai acessar o site da Indurb, www.indurb.com.br, e retirar o cartão gratuitamente, podendo imprimir 2, 3, 4, 5, 10 cartões e já deixar no carro. Qual é o procedimento? Você coloca a credencial de idoso ou deficiente, independente da vaga, junto com esse cartão para nós controlarmos o horário que o veículo está parado naquela vaga. Mas os usuários beneficiados com a isenção devem estar atentos a 2 fatores. O usuário não pode ficar mais que 2 horas na vaga e ela não pode ser utilizada para fins comerciais ou empresariais. Caso o usuário ultrapasse esse período, será cobrada tarifa sobre o tempo excedido. Ele pode sim tirar aquela vaga e colocar em outra vaga e ficar por mais 2 horas. Nós já começamos a semana passada com orientações por parte do agente de trânsito e do orientador, como vai funcionar, e a Indurb vai estar fiscalizando essas pessoas que queiram burlar o sistema, que vão ser autuadas devido ao Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a Indurb, existe atualmente 250 vagas de estacionamento destinadas a idosos e deficientes. O número de pessoas que possuem credencial para utilizar as vagas especiais é de 12.102 usuários. Destes, 10.954 são idosos. O valor da unidade na área verde é de R$ 1,50 e na área azul, R$ 2,00. Nas ruas, os usuários das vagas gostaram da nova lei. Eu acho ótimo. Para a gente que está fazendo hora extra, é uma beleza. Eu acho que facilita, né? Facilita, porque pela internet é mais fácil. Pelo menos de graça é o principal, porque a gente que é idoso, não ganha pouco, tem que aproveitar essas vagas aí. No próximo bloco, nós vamos repercutir esse benefício com a coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ariane Queiroz. Voltamos daqui a pouquinho. O Nesp Notícias está de volta e agora vamos continuar a falar sobre a questão da mobilidade e de outras formas de inclusão para pessoas com deficiência. Recebemos hoje aqui no estúdio a coordenadora do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência, Ariane Queiroz. Ariane, é um prazer tê-la aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Ariane, sobre esse benefício que nós acabamos de ver na reportagem, Sim. a isenção do pagamento para idosos e pessoas com deficiência. Na sua visão, é um avanço? Bom, depende do que você entende por avanço, né? Eu acho que se já existe, fica uma pergunta e uma reflexão para todos, né? Se já existe a preferência, por que a gratuidade? Então, eu penso que minha opinião pessoal, tá? Eu acho assim que a partir do momento a pessoa que ela tem condições de comprar um carro, que hoje você não compra um carro para pessoa com deficiência, o básico, por menos aí de R$30 mil, tá? Eu acho que você pagar R$1,50 a hora de um estacionamento rotativo, eu acho que isso daí não te garante um retorno
financeiro, entendeu? Eu acho que isso da economia é muito irrisório diante do custo do veículo, da condição que a própria pessoa tem, porque hoje, para se manter um automóvel, um veículo, você sabe que é caro, o combustível está super caro, enfim. Eu particularmente, eu acho que não sou, assim, a opinião do Conselho, tá? O Conselho não foi consultado sobre essa lei. O Conselho, assim como também a lei do táxi não foi, assim como tantas outras que surgem, aí o Conselho não é consultado, infelizmente. Justamente para atender, né? Exato. Pessoas então, que são do interesse do Conselho. Então, tipo assim, eu acho assim que o poder público, isso não é só com o Conselho da Pessoa com Deficiência, é com qualquer conselho. A gente não tem voz, entendeu? Então, muitas coisas são feitas aleatoriamente, sem nem mesmo a gente saber. Para você ter ideia, eu fiquei sabendo da existência dessa lei em 2014, quando um representante da Indurb, que compõe o conselho, né, comentou sobre ela. Né? E pela comodidade de a pessoa não precisar ficar procurando para comprar, ela não facilitaria? Eu penso que sim, mas aí fica a questão. E a pessoa que não tem acesso à internet, ela não vai ter o direito de usar essa gratuidade? Você entende? Se é para todos, tem que ser de uma forma acessível e geral, você concorda? Então, eu acho assim, que ela não é tão facilitador assim quanto o noticiário diz, a própria lei diz, entendeu? Porque eu acho assim que facilitador seria se ele tivesse isso à mão, né? Então, tipo assim, a pessoa que vende o cartão, ela poderia ter um vale desse para a pessoa colocar no carro, né? Para oferecer na hora. Exato, para oferecer na hora. Eu penso isso. Ariane, ainda sobre essa questão de mobilidade de pessoas com deficiência, a empresa que faz o transporte público na cidade afirma que hoje todos os carros estão adaptados para cadeirantes. 100%. E eles oferecem aquele serviço também de agendar um veículo. As vans adaptadas. Eles funcionam? Funcionam sim. As vans, inclusive eu faço uso, né, desse transporte, é muito confortável até. É uma pena que a demanda de procura é muito grande para somente 4 vans que existem, né? Então, assim, se pudesse dobrar, por exemplo, o número de vans, eu acho que iria facilitar. Mas como a 100% da frota dos ônibus estão adaptados, né, eu acho que as empresas talvez não façam esse aumento, né, de vans justamente por causa disso. Agora, a questão do transporte coletivo, eles estão realmente, tem as plataformas de acesso, tem os motoristas que são treinados, né? Tem alguns que não têm o perfil realmente para trabalhar como em tantas outras profissões para atender um público diferenciado. Mas, assim, existe a adaptação, é 100% adaptado, existe os seus problemas, muitas vezes, de não funcionar a plataforma. Às vezes, não é nem por falta de manutenção, por aquilo ser um produto eletrônico, né, ele está sujeito a dar um pane a qualquer momento. Né? Então, são coisas que a gente entende, mas, em momento algum, as empresas deixou a pessoa, o cadeirante, na rua, né? Porque simplesmente você ligar na empresa, a empresa manda um carro convencional para te buscar, e então existe esse conforto também. E a postura, Ariane, das pessoas, da sociedade como um todo, os outros passageiros e também em relação aos motoristas? Eles respeitam essas vagas para pessoas com deficiência? Essa postura vem mudando? Então, aí como eu já te falei, né, existem alguns motoristas que não têm perfil para estar trabalhando, assim, não tem nem perfil para atender uma pessoa com deficiência e muitas vezes nem sabe. Mesmo porque ele também não é obrigado a saber se ele não for treinado, certo? Só que eu acho assim que existe hoje uma sensibilização por parte das empresas, que nem, por exemplo, hoje,
Via de regra, o motorista, para passar para ser motorista de ônibus, ele tem que passar para ser motorista de van. Então, isso já faz com que ele tenha um convívio mais estreito com o cadeirante. Então, ele fica ali 2, 3, às vezes até 6 meses, né, no treinamento, porque muitos já vêm, assim, o que eu já assim, conversei, até mesmo com o pessoal das empresas e também com os próprios motoristas das vans. O que acontece? Existe uma progressão dentro da empresa. E eles vão sendo preparados para esse atendimento. Uns começam pela manobra, às vezes começam no macharifado e vão galgando outros postos até chegar ao motorista, que é o que eles, na maioria, quer realmente, até mesmo por uma questão financeira, que ganha mais, etc. E em relação aos motoristas particulares, Ariane, no trânsito em geral, você percebe uma sensibilização, uma mudança de postura de respeito às vagas de pessoas com deficiência? Eu acho que não, né? Porque senão a gente não teria tantos problemas, principalmente quando é em estacionamento privado. Tipo shopping, supermercado, principalmente, que não tem... Shopping ainda tem fiscalização, tem o pessoal que, né, que não deixa realmente parar nas vagas, mas mercado não tem. Eu mesmo já tive vários problemas, sabe, de estar chegando para parar na vaga que é destinada a mim preferencialmente, né, para pessoa com deficiência, e ter lá um folgado, né, parado, porque é 2 minutinhos que ele vai ali na lotérica, só que esses 2 minutinhos fazem a diferença, né? Então, assim, eu acho que é uma falta de respeito mesmo. A sociedade tem muito que avançar. Muito que aprender. Tudo é cultural, né? Então, eu acho que quando é cultural, vai ser uma coisa paulatina, vai demorar um pouco ainda para chegar no ideal. E você mesma citou, para a gente concluir, Ariane, que o nosso tempo está acabando, em relação ao táxi adaptado. É um ganho importante? Claro, também? Não, o táxi, sem dúvida. Eu acho que Bauru comporta até mais que um. Me parece que já tem 2 circulando, se eu não me engano. E, assim, eu mesma já usei, é muito confortável, porque, de repente, você vai para uma festa, quer ficar até um pouco mais tarde e tal, e você não tem como voltar para casa. Então, isso daí facilita, porque o acessório que a gente normalmente leva, né, que é a cadeira, não é em qualquer carro que ele pode ser acomodado, né? Tá certo, Ariane. Certo. Muito obrigada por aprofundar essa discussão aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos à disposição, coloco o conselho à disposição da TV, tá bom? Sempre que precisar, o conselho está às ordens. Tá certo. A gente fica por aqui, um aviso importante. A partir da próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, o Nesp Notícias será em novo horário, às 6h30 da tarde. Então anote aí, às 6h30 e sem a reprise às 8 da noite. A gente volta amanhã, ainda às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.